Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde, beleza e bem-estar. E para a gente bater um papo sobre esses assuntos, a gente traz 3 experts, nas suas áreas de atuação. Doutora Marina Landim Borges, que é médica, ela atua na área de medicina do corpo inteiro e tem também um podcast chamado Minutos de Cura. Também está aqui com a gente a nutricionista Beatriz Feitosa. Ela tem atuação mais voltada para neuronutrição e a gente vai falar sobre isso, como é que ela cuida dos pacientes dela com a neuronutrição. E por fim, e não menos importante, a gente também conta hoje aqui nesse bate-papo com o doutor Eric Guanabara, que é nosso colunista aqui da Urb News. Ele traz conteúdos quinzenais aqui para a gente sobre saúde, com dicas super importantes. E ele é aqui um médico referência no nosso estado, em emagrecimento. Então, tem muita coisa boa aqui para esse episódio. Continua comigo. A gente tem um timaço aqui hoje, de experts em saúde, bem-estar, beleza, que faz parte aí do dia a dia de vocês nos consultórios, aqui em Fortaleza. E assim, a ideia de reunir vocês foi a gente, nesse começo de ano, nesse pontapé inicial de ano, nos primeiros meses, todo mundo faz aquelas promessas, de ano novo. E tem um detalhe, aqui no Brasil, o ano só começa depois do carnaval, né? Verdade. Tem esse pequeno detalhe. Então, tem umas promessas pós-carnaval também, gente, que vão surgir aí. E aí, a ideia é a gente falar um pouquinho, assim, muitas vezes tem esse desejo, de a gente mudar os hábitos, de emagrecer, E como é que a gente faz para que esse desejo, essas promessas que a gente faz, realmente virem realidade e que elas perdurem o ano inteiro? O que a gente faz? Quem começa a falar aí das dicas? E aí, Eric? Diz aí. Vamos lá. Realmente, assim, eu mesmo já fiz as minhas promessas desse ano. Eu acho que todo mundo fez, né? Mas eu acredito que um dos principais pontos é você entender aonde você está, qual é o seu estado atual. Uhum. E para isso você tem que ter métricas também, que eu sempre explico para os pacientes. Uma métrica pode ser o peso. Você pode ter um peso ali de, 80 quilos e você querer chegar em 70. Mas outras métricas da saúde são o seu sono, a sua disposição durante o dia, o funcionamento do seu intestino. Então, uma das coisas que eu pergunto para os pacientes, que eu tento abordar com eles, é ele entender como é que está a saúde dele, dependendo desse ponto de vista, de como é que está as métricas da saúde dele. Como é que ele se percebe? Como ele se percebe, exatamente. A gente só vai conseguir evoluir se a gente entender como é que a gente está hoje, né? Algumas pessoas não conseguem identificar como é que elas estão no estado atual. Um exemplo, sobre o peso. A gente, quando vai ganhando peso, a nossa... quando você se vê no espelho, a gente vai se adaptando. A gente não consegue enxergar tão bem. Você ganha 1 quilo, você não percebe no espelho, não percebe visualmente. Você só vai perceber depois de uns 5 quilos nas roupas. E aí, depois de 10 quilos, você vai perceber e todo mundo já vai estar falando. Então, uma dica importante é a balança, né? A balança, tem muitas pessoas que têm medo da balança, mas é muito importante no processo de perda de peso para avaliar uma métrica ali da sua saúde. Pelo menos o peso, né? O IMC é muito importante, o percentual de gordura também, mas para a população em geral só vai ter acesso a uma balança e o peso ele pode ajudar bastante. Tem um trabalho que é interessante, não sei se a Marina já viu ele, mas eles fizeram um grupo de pessoas que emagreceram bastante e dividiram em 3 grupos. Um que não ia medir o peso de jeito nenhum. O outro ia medir o peso todos os dias e ia colocar no aplicativo de celular.
e o outro ele ia medir todos os dias e colocar num caderninho. E aí foi tão interessante o resultado desse trabalho que ele mostrou que as pessoas que não mediram peso, ou seja, elas não tinham uma métrica, elas ganharam muito mais peso do que os outros dois grupos. As pessoas que mediram no celular, elas ganharam um pouco mais de peso do que as pessoas que anotaram no caderno. Então, o caderninho caderninho tem venceu. valor. É superior. Olha aí. O caderninho venceu. E eu Mas acredito... é a organização, né? Quando a gente Sim. coloca no papel, tira da cabeça, coloca no papel, você tem um estímulo a mais. Você tá vendo todo dia como é que tá a sua evolução. Eu acho que isso faz uma mega diferença. E era uma diferença tão grande que chegava a ser quase um resultado de um medicamento que manteve ali naquele grupo. Então, só em você medir o seu peso, já tem uma diferença muito grande. Porque você manda uma mensagem para o inconsciente dizendo, eu comi umas besteiras no final de semana, eu vou segurar um pouquinho mais. Se você não mede o peso, percebe depois de 2 semanas que a roupa tá grande, porque tá coxada, porque você já ganhou 3, 4 quilos e isso aí já desmotiva muito. Então, uma dica importante é medir o peso, ter métricas na saúde, para que você entenda onde você está e onde você quer chegar. É a autopercepção, né? A gente fala muito, né, na medicina preventiva, integrativa, nutrologia, tratar a causa, né, a causa de tudo. E eu acho que a maior causa de obesidade hoje em dia é a ansiedade, né? Que é o mal do século. Então, é importante você ter métrica, você colocar no papel, mas a gente precisa olhar com um ar, assim, de muita atenção para a ansiedade. Porque hoje em dia, assim, Ju e Eric, é um negócio, assim, absurdo. Não existe uma pessoa que não tem ansiedade. Ansiedade nada mais é do que o medo de algo que pode acontecer. Que na maioria das vezes não acontece, né? A gente traz para dentro da gente um medo, uma ansiedade que a gente desconta na comida por algo que não vai acontecer. E aí tá as pessoas aumentando peso, tendo obesidade, tendo sobrepeso, utilizando medicamentos que só aumentam o apetite, que só aumentam o peso, que diminuem hormônios, que geram a necessidade cada vez mais de medicamentos. E a sociedade ficando doente, sem controle da ansiedade, tapando o sol com a peneira e dificultando até colocar em prática a perda de peso, né? Às vezes você quer perder peso, mas a sua ansiedade é tão grande que você não consegue. A gente até já fez aqui um podcast, um episódio sobre saúde mental, né? Que a gente recebeu aqui 2 psicólogas e um psiquiatra e a gente falou sobre ansiedade, né? A Cristiane Barreto, que também é nossa colunista aqui da Urban News, ela falou, que é psicóloga, que tem ansiedade normal, saudável, que é aquela, por exemplo, vou gravar um podcast, é algo diferente da tua rotina, né? Tirando a Marina, que já está... Mesmo estando, a gente fica, né? Aquela algo diferente, então gera uma ansiedade, mas normal, isso não te paralisa, você vem e faz o podcast, né? Agora, quando é aquela ansiedade que te paralisa, aí é que você, então, de repente, uma ansiedade que te leva até a não conseguir colocar o teu plano para 2024 em prática, né? Porque ela está te impedindo, né, de iniciar, de realmente engajar em alguma coisa. Fora ganhar peso mesmo pela ansiedade, não é isso? E às vezes não é só querer, né? Você querer só emagrecer. Se é um paciente ansioso, não é só dizer, eu vou seguir uma dieta agora, mas como é que ele vai se controlar, né? E às vezes acha que, exatamente, da causa, como a Marina falou, tem que tratar, quer dizer, da raiz, né? O problema raiz. Porque não adianta só medicação, vai tapar ali só com a peneira, né? Às vezes o paciente tem uma má qualidade de vida, tem uma péssima alimentação, uma alimentação super inflamatória, que influencia também no aumento da ansiedade, né? Eleva glutamato no cérebro, que é um neurotransmissor excitatório, você fica mais, né? Tem morte neuronal, a adrenalina pode ficar aumentada também, você começa a ficar mais acelerada. Então, tem um conjunto de coisas que ocasionam essa ansiedade. É uma alimentação inflamatória, é uma péssima qualidade de sono, é o intestino que está doente. Então, não é só um fator, né? Às vezes... Eu vi no teu Instagram, né, que você colocou uma perguntinha, acho que tu abriu uma caixinha de perguntas, acho que foi isso. Para emagrecer é só fechar a boca? Né? Não, tem que fechar a boca e é isso? Não é, porque também tem todos os fatores ambientais, tem o ciclo que a gente está inserido, né? Tem a pressão psicológica que aquele paciente passa.
ninguém sabe da vida de ninguém, né? Às vezes é uma rotina que está desregulada ali e tudo, mas vai também dos problemas pessoais dessa pessoa. Então, entender, como o Eric falou, entender o que é que está ali lhe pedindo de conseguir atingir aquele objetivo, né? De dar o próximo passo. Ver aonde é que não está legal. Vamos consertar ali da raiz o problema. Então, é procurar não ficar tapando buracos, é tratar da raiz o problema, né? E buscar aonde é que está impedindo você de conseguir ter aquele progresso ali, né? Beatriz, a gente falou um pouquinho no telefone antes, né? E você trabalha com neuronutrição, né? Assim, comportamento alimentar e neuronutrição. Isso. E você recebe muitos pacientes que eles vêm encaminhados da terapia, né? Exatamente. Porque os próprios psicólogos falam, você tem que ter bons hábitos, você tem que fazer exercício físico, você tem que procurar um nutricionista para poder lhe orientar, para você se alimentar bem, né? Pra você dar vida para o seu corpo. Porque o alimento é o combustível. Então, as pessoas, elas ficam só tomando refrigerante, comendo salgadinho, batata frita, fast food, essas coisas, e acha que é só fazer uma refeição por dia que vai emagrecer ali. Matando a célula de fome, né? Matando a célula de fome, a barriga fica cheia de comida, mas a célula fica com fome. Exatamente. As pessoas estão fazendo isso hoje em dia, né? Exatamente. Então, se desnutrindo, né? Porque não é só fechar a boca você emagrecer, é você comer direito. Não é deixar de comer, é você comer certo. Né? E estar bem suplementado, né? Ter níveis ótimos de vitaminas no sangue. Eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas para você ter um paciente que vai emagrecer com saúde. Mas essa ansiedade que a gente falou, você recebe muito, então, no teu consultório, os pacientes ansiosos. Demais. Depressivos também. Demais. Muitos, às vezes, só tomam remédio. Tipo, não toma nenhuma vitaminazinha, nem uma vitamina C. Você toma alguma coisa? Nada. Só tomo meus remédios aqui. Mas não vai pra onde, gente? Aí quando você vai ver os exames, tá tudo bem ruim. Aí as verdades são reveladas. Eu tava lembrando aqui, uma época, uns 10 anos atrás, que eu passei por um problema emocional. Quem não passa, né? Sim. Eu já fazia parte de nutrologia e tudo, e aí fui pro meu terapeuta. Aí eu cheguei, meu terapeuta era ali no Pátio Dom Luiz. Cheguei, Empório da Tapioca, aquele cheiro de pão de queijo. Eu disse, vou ali comprar um pão de queijo. Sendo que eu, na época, eu não podia comer queijo, porque, né, nada. Vou comprar um pãozinho de queijo. Eu disse, vou comprar um saco de pão de queijo, porque eu vou dar pro meu terapeuta, vou dar pra secretária, vou dar pra... Aí subi, tava um pouco adiantada da consulta, sentei, um saco de pão de queijo. De pão de queijo. Comecei a comer. Comia. Quando eu coloquei a mão no saco, não tinha mais nenhum pão de queijo. Acho que eu comi uns 15 pães de queijo, mas não era pãozinho, era pãozão de queijo. Eu disse, caramba, agora eu entendo o que os meus pacientes sentem. Né? Quando a gente está ansioso, quando a gente não tá praticando mindfulness também na comida, quando a cabeça está realmente em outro local... Você nem sente. Você não sente. Você vai comendo até realmente entupir, né? Transbordar o intestino, o estômago, desculpa. E aí a gente foge um pouco até... Eu falo muito isso sobre a parte... Os japoneses são a população que mais vive, né? Tem mais longevidade. Sim. E eles praticam algumas coisas que melhoram a saúde. Uma delas é o Hara Hashibu. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Explica pra gente. É o Hara Hashibu. É você deixar o estômago 20% vazio. Então, é você comer até você estar satisfeito. Nunca full, nunca cheio. Sempre deixar um espaço no estômago. Tanto para ficar bem, né? Para ficar bem. Esse espacinho no estômago vai... melhorar e estimular a produção e liberação de enzimas digestivas que vão facilitar a degradação do alimento e aquilo vai deixar você bem durante o dia, né? E a gente não faz isso. A gente come de uma forma exageradamente rápida, não dá tempo, sinal de saciedade chegar no cérebro e a gente come mais do que a gente precisa. Outro ditado ayurvédico, né, que é a medicina mais milenar que existe, é que se a gente come... Do que a gente come, a gente só precisaria comer 30%. Sério? Sério. Se a gente comesse 30% do que a gente come, a gente teria muito mais saúde do que a gente tem. Ou seja, a gente come muito mais do que a gente realmente precisa. Eu falo até para meus pacientes também, porque eu trabalho com a parte comportamental, tem muito paciente que tem compulsão, né? Então eu falo, não deixe para comer quando estiver morrendo de fome. Você vai comer o dobro. Então, comer com fome média.
Ali você vai sentindo sinais sinais de fome e de saciedade do seu corpo. Você vai escutando, praticando o que a Marina falou, a atenção plena, né? O mindfulness. Então, você consegue ali ter mais autocontrole sobre o seu corpo e o que você está ingerindo. Mas se você está comendo, como ela disse assim, come que nem percebe. Come um balde de sorvete, come um balde de pipoca. Quando você vai ver, comeu muito. É interessante o que a Marina falou sobre o mindfulness. Existe o mindful eating, né? Que é exatamente a atenção plena na hora do alimento. Hoje muitas pessoas acabam comendo, assistindo a televisão, ou comendo numa reunião, comendo no telefone, olhando no WhatsApp. Ele não está concentrado no alimento dele. Então, ele come demasiadamente rápido. Aquilo ali não traz uma saciedade para ele, porque comer lento não deu tempo, ajuda a saciar melhor. Ele não teve o prazer da comida também, porque o prazer dele estava ligado em outro lugar, a concentração dele estava ligada em outro lugar, que é uma outra epidemia hoje de TDAH, de falta de concentração. Que às vezes nem é, né? Muito associado ao excesso de informação. Ao excesso de informação, de smartphone, de rede social, né? E aí ele não sentiu prazer. Tem algumas técnicas que são interessantes, né? No Mindful Eating, uma das técnicas para você ter mais atenção plena na comida é com um morango. Então, o Mindful Eating, você tem que exercer todos o seu olfato, o paladar, o tato. Então, você pega aqui o morango, sente a textura. Isso daí já está mandando um recado para o teu cérebro que já vai te dar um pouco mais de saciedade. Depois tu cheira ali a comida, depois tu sente bem direitinho ali o gosto da comida. Tudo isso já ajuda a melhorar os hormônios de saciedade. E você não quer comer tanto. Então, só em você ter uma atenção plena na hora da comida já pode ser uma técnica, né, que vai ajudar bastante no emagrecimento. O negócio é que a gente está tão acelerado que é difícil fazer isso, né? As pessoas esquecem até de beber água e até beber água ajuda no emagrecimento, porque ajuda. Às vezes a gente está com sede, não é com fome. E a sinalização é a mesma, assim. Você acha que está com fome, não é. Mas o cérebro manda aquela mensagenzinha ali, opa, vai comer. Mas não é, você está com sede. Beba uma aguinha primeiro. Tome ali uma garrafinha de água, você fica boazinha. Tomar 2 copões de água antes das refeições, exatamente. Né? São detalhes, né? Pequenos detalhes, assim, que dá para a pessoa... Só que é como a gente estava falando, da era da informação. As pessoas andam muito aceleradas. E teve um boom aí de TDAH, que às vezes não é TDAH, né? Às vezes é uma falta de foco. É o hiperfoco. Desorganização. Então, as pessoas têm que ter rotina. Se não tiver rotina, elas não vão conseguir seguir nada a longo prazo. Não existe. Elas vão ficar esquecidas, vão esquecer de tudo. De se alimentar, de tomar suplemento, medicamento, o que for, porque elas não vão ter organização e não vão conseguir ter qualidade de vida. Não vou ter sono de qualidade, vão viver sempre nesse empurrando com a barriga, entendeu? E elas têm que fazer por elas, né? Porque cada realidade é diferente. É assim, engraçado, porque muita gente começa um processo assim de mudança sozinho, né? Assim, peraí, vou começar aqui, eu vou perder 2 quilos, vou cuidar de uma dor que eu tenho, enfim. Mas muitas vezes a motivação é muito importante também, né? Assim, você ter uma motivação real para uma mudança de vida, assim, né? Seja emagrecer, seja curar uma dor, enfim. Para que a pessoa realmente continue, né, no processo e não desista no caminho, assim, né? A motivação, eu costumo dizer, ninguém tem motivação de todos os dias. Não existe isso é mentira. Nem todo mundo acorda motivado todos os dias. Não tem como. Mas pela disciplina você vai fazer algo, né? Então, o que eu falo até para meus pacientes, nem eu, nem você aqui, a gente vai ter motivação todo dia. Então, procure dentro de você um propósito e um porquê de você se levantar todos os dias e trabalhar, cuidar da sua saúde, se exercitar. Por que você faz isso? Por quê? Pra que eu vou fazer isso? Tem tanta coisa gostosa para comer, né? Guloseimas. Melhor ficar deitado assistindo uma TV do que você se exercitar. Então, por que você vai fazer isso? Procure dentro de você. Cada pessoa é particular dela, né? Teve uma paciente minha que ela tinha uns 50 e poucos anos e ela falou, não, porque o meu propósito de vida é que eu quero envelhecer bem, com saúde e fazer mochilão na Europa com minhas filhas. Pronto, tá aí.
Então, o que ela quer? É um estímulo. A outra pessoa, se ela tiver alguma predisposição genética e não quiser, né, passar por nenhum tipo de doença, ela já faz uma prevenção. Se a outra já está doente, ela vai ali tentar mudar aquele quadro de saúde dela para ter uma vida, né, com mais longevidade, com mais saúde, né, com menos doenças neurodegenerativas, né, que a gente sabe que aumentou muito isso também. Então, a pessoa tem que procurar dentro dela um porquê, sabe? E isso é muito individual. Um porquê bem real, que é o que vai te dar forças na hora das tentações. Que é o que vai trazer a disciplina, né? Todo mundo trabalha por disciplina, porque trabalha, porque tem que pagar as contas, porque, né? Agora, para cuidar da saúde, não tem disciplina. Mas vocês sabem que tem um grande hormônio responsável por isso, né? Dopamina. Nem ia falar dela. Eu ia falar do cortisol, mas ela também entra aqui, né? Mas tem um grande hormônio responsável por isso, que eu digo muito que é o inimigo oculto da saúde, que é o maior estimulante do envelhecimento precoce, que é o cortisol. E o pior não é isso, é que as pessoas demonizam o cortisol, sabe? As pessoas falam, o cortisol é hormônio de estresse. Não, eu não quero cortisol. E é o contrário. É exatamente o contrário. O cortisol é um hormônio essencial para a nossa vida. A gente só existe porque a gente tem cortisol. Se o nosso cortisol está baixo, a gente não consegue levantar da cama. E hoje em dia, né, o estresse agudo virou um estresse crônico. As pessoas passaram do estresse agudo para o estresse crônico. Ou seja, todo dia eu tenho um estresse, vários estresses ao longo do dia, que isso diminui abruptamente o nível de cortisol. E a gente pega cada vez mais no consultório pacientes com hipocortisolismo que estão cansados, fadigados, exaustos, com oscilação de humor, com depressão, com ansiedade, com compulsão alimentar, tudo decorrente da falta do cortisol. Elas têm produzido pouco cortisol. É como se a gente tivesse diariamente um copinho de produção de cortisol, certo? Esse copinho é todo dia alimentado, todo dia chove uma quantidade X de cortisol no copinho. Mas esse copinho tem um furinho e esse cortisol é escoado em uma quantidade normal todos os dias. O estresse crônico, ele vai aumentando esse furinho e esvaziando o copo mais rápido. E o que a gente produz diariamente não deu tempo, nem condições de encher o copinho e colocar o cortisol no nível normal. Então, no dia seguinte, a gente tem menos cortisol. No outro dia, a gente tem menos cortisol. E isso vai sendo agravado pela privação do sono, pelo uso de telas, pela utilização de medicamentos como corticoides de forma totalmente inapropriada, que as pessoas se automedicam com corticoide. Eu tô aqui com sinusite, toma um corticoide. Tô aqui uma tosse, toma um corticoide. Isso vai depletando o nosso cortisol, que é um hormônio imprescindível para a saúde. E aí tá lá, chega a paciente, qualquer idade, tá? Depressão. Né? Ela chega no psiquiatra com sintomas de hipocortisolismo, que é o quê? Cansaço, fadiga, depressão, ansiedade, não consegue acordar, muita dificuldade para se concentrar. E aí é tanta coisa. Quando a gente vê, é só equilibrar o cortisol. Mas será que é só equilibrar o cortisol? Não. Por que o cortisol baixou? Porque eu não dormi bem, porque eu não me exercitei, porque eu não cuidei da minha imunidade, porque eu não me alimentei bem, a imunidade caiu e eu precisei tomar medicamento. Então, é uma cascata de processos que a gente tem enfrentado assim, na saúde. O cortisol é chamado hormônio do estresse, é isso? Porque quando a gente está estressado, o cortisol sobe. Ele aumenta muito. E é importante. Só que eu vivo tão estressado que ele aumenta e eu já nem sinto. É isso, assim? Tá aqui, ele escoa, né, que você falou. A Ju tem um nível basal de cortisol, certo? Ideal, um nível ótimo. Quando a Ju se estressa, o cortisol dela sobe. Para que ele sobe? Porque dilata a pupila, faz ereção dos pelos, aumenta a taquicardia, aumenta a pressão arterial, joga açúcar no sangue. Para a Ju ter energia... Para enfrentar o estresse, digamos. Exatamente. Normal e fisiológico. Quando a Ju se estressa, logo depois o cortisol cai. E a gente entra numa fase até de relaxamento. Passou, ufa. Quando a gente relaxa, a gente dá condições para o corpo voltar e produzir um pouco de cortisol para voltar e equilibrar aquele nível basal da Ju. Só que se eu me estresso várias vezes ao dia, eu não dou tempo hábil do corpo produzir novamente o cortisol para estabilizar. E eu começo a ter o hipocortisolismo, que é mais perigoso e mais comum do que o hiper. Deu para entender? Deu demais, mas nossa...
Pronto. Só que aí, o que acontece? Fica uma roda viva, assim, no sentido de... Tudo isso daí é produzido lá na nossa glândula adrenal, que também é chamada de suprarrenal. Uma glândula super importante no gerenciamento do estresse. E algumas vitaminas também são muito importantes para essa glândula, né? A vitamina C, algumas vitaminas do complexo B também, vitamina E, o zinco também, super importante, taurina. Magnésio também, porque o estresse adora o magnésio. Repleta demais. Você tem que estar com um arsenal, né, preparado para enfrentar, né, assim, o seu corpo. O que é interessante é que muita gente, não sei se vocês enfrentam isso, falam assim, mas para que eu preciso suplementar? Minha mãe não suplementava, minha avó não suplementava e viveu 100 anos. Por que eu preciso suplementar? Primeiro que você vive uma época totalmente diferente da sua avó. Segundo que o alimento que a sua avó comia era totalmente diferente do que você come hoje. O que tinha no alimento de nutrição, de vitaminas, hoje em dia não tem. Então, a gente precisa suplementar. A gente não tem como fugir. Quer ter saúde, você vai ter que suplementar. Não tem jeito. É que o nosso solo hoje está muito pobre, né, de nutrientes. Acaba que a gente tem que suplementar, sim. Eu acho que o magnésio é um dos fundamentais, assim, para a gente ter que suplementar. Porque muita gente tem tantos problemas relacionados a uma deficiência de magnésio. O magnésio ajuda no sono, ajuda também pessoas que têm cãibra, ou aquele tremor no olho, sabe? É por isso que diz que tem que comer banana quando... Tá com cãibra, não é isso? Já é mais do potássio, a banana. Ah, é potássio? Mas é um conjunto de várias coisas, nunca é só um item, né? Mas quando você pega da base, é a rotina. O que essa pessoa tá fazendo com a vida dela, a rotina dela, né? Ela tem que tentar fazer o básico, se hidratar. Eu falo que são os 4 pilares fundamentais. Hidratação, alimentação adequada, atividade física, que a gente não nasceu para ficar parado, e boa qualidade de sono. São os 4. Aí vem a cereja do bolo. Suplementação e medicação. As pessoas estão pulando para medicação já, sem fazer nenhum básico. Aí não tem como nem render, né? Aí que é milagre. Que é milagre, mas tá cada vez mais assim. As pessoas só procuram remédios, não procura tratar da causa raiz, né? Com vocês também aparece do mesmo jeito, os pacientes assim? Transformar a saúde, né? Que é o mais importante. Um dos pontos, né, que a gente está falando aqui de mudança de estilo de vida, e a Beatriz falou do porquê. Porquê a pessoa... aquele desejo de mudança. É o desejo que a gente encontra, né, a maior motivação para aquilo ali. E é importante, mas eu acredito que é no primeiro momento. Porque a motivação é como se fosse um combustível. Você motiva, ela vai baixando. E o que é que vai manter aquela pessoa numa disciplina de mudança de estilo de vida? Eu acredito que são os hábitos que ela tem ali, os novos hábitos que ela adquiriu. E é interessante, tem um livro que é o Poder do Hábito. Não sei se vocês conhecem. Que é de um autor, Charles Duhigg. E ele fala muito nisso, sobre a mudança do hábito e como construir novos hábitos. Um dos pontos é o gatilho, o hábito e a recompensa. Né? Uma coisa simples. Mas uma dica que eu dou para os pacientes, muitas vezes se você vai para atividade física, tenta incluir a atividade física em um horário que já esteja ligado ali na tua rotina. Tipo, vai deixar o filho no colégio, já vai com a roupa da academia e já passa direto para a academia. Para não ter perigo de desistir. Para não ter perigo de desistir. Ou então, já dorme ali com o tênis do lado da cama para que você já passe uma mensagem para o seu cérebro. Chegou, já vai para a corrida de manhã. Favorecer, né, os bons hábitos e dificultar os hábitos ruins. Ajuda muito. Os gatilhos, eles ajudam muito a manter a constância. Então, são esses hábitos, os gatilhos e as recompensas que podem ajudar, mas também os relacionamentos, né, que fazem toda a diferença. A gente vê muito paciente que às vezes acaba tendo um efeito sanfona, ele tenta manter o foco, mas os relacionamentos dele, os amigos dele, não querem manter o foco. E aí, ou ele se distancia desses amigos, ou então ele acaba caindo também ali, vai beber, volta a beber, volta a comer muito fast food, sem atividade física e tal. Acaba que assim, o contato social, né, muitas vezes ele leva, né, a comida, a bebida, né? Se você for ver, né? Acaba que isso faz parte, né? Assim,
né, das relações sociais, né? Assim, mas como controlar isso, de repente, em vez de encontrar o amigo no restaurante, vai encontrar na academia, alguma coisa assim, né? Ter novos amigos, os amigos saudáveis. O negócio dizem, segundo o ditado, aquele ditado que todo mundo fala, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, tem que levar em consideração, sim. Acaba que a gente se influencia pelo meio. Querendo ou não, a gente se influencia pelo meio que a gente vive. E as companhias, isso é fundamental, assim, de verdade. Mas eu acho que quando uma pessoa ela quer viver bem, ela quer ver você com saúde, ver você tá conseguindo o corpo que quer, sabe? Se você tá bem com ela mesma, ela vai ficar feliz por você e eu acho que não vai lhe atrapalhar. Mas tem pensar pessoas... positivamente. Tem amigos e colegas. Então, pronto. Se você quer uma vida saudável em 2024, diferencie os amigos dos colegas. Pronto, boa ideia. Tem uma situação que eu sempre falo até para os pacientes. Uma paciente, ela perdeu, sei lá, acho que foi 25 quilos. E ela foi visitar a mãe dela no interior. E chegou no interior geralmente as pessoas têm em mente que a pessoa cheinha é que é mais saudável, né? E ela ainda precisava perder uns 5 a 10 quilos, mas mesmo assim a mãe dela disse para ela que ela estava horrível. Vale, tá acabada, tem esse termo, viu? Tá acabada. Ela estava muito seca já, estava parecendo que já estava ficando doente, que não estava mais cheinha, que era bonita. E aí ela voltou pra mim e disse, doutor, eu quero parar, não quero mais emagrecer, não sei o que e tal. Aí eu disse, não, engordar você já sabe, que você já tava antes. Sabe o caminho, né? Antes o caminho de volta e é rapidinho, né? O caminho de volta. Então vamos diminuir aqui os suplementos, os medicamentos, você sabe engordar, não tem problema não. E aí depois de 3 semanas ela já me ligou de novo. Doutor, eu tava ficando doida, não sei o que aconteceu. Eu quero emagrecer, ainda estão faltando 5 quilos aí pra nossa meta e tal. E depois que ela voltou e a gente voltou a tentar emagrecer, foi a maior dificuldade do mundo. Até hoje eu ainda estou lutando com ela para baixar mais ainda o peso dela depois desse episódio que ela foi no interior e voltou. Então, assim, às vezes são pessoas que amam aquela pessoa, mas não entendem a importância da perda de peso para a vida dela, para a saúde dela. Mas né? aí também tem um fator que eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho, que é o padrão estético. Né? De repente, o padrão estético da capital é diferente do padrão estético do interior. E aí, inclusive, tem uma questão muito importante, né? Nos tempos atuais, né? Um termo chamado gordofobia, né? Assim, de você, enfim, termos e em relação às pessoas gordas, né? E aí a gente está falando muito, inclusive, de emagrecimento, né? Assim, mas algumas pessoas se sentem bem com o corpo delas num peso X, né? Enfim. Não é questão de se sentir Pois bem, né? mas tem que todo mas tu entende que tem todo um movimento, né, Marina? Assim, mas é possível. Como é que a gente vê o que seria não só o estético, mas o saudável, né? Assim, porque você pode ter um padrão estético e se sentir bem com aquilo, mas ao mesmo tempo tem a saúde. Onde é que fica essa se a pessoa for obesa, conta? né? Mas a obesidade a gente não pode romantizar, né? É uma doença. É uma doença. Então a gente tem que levar isso a sério. Você tem um percentual de gordura, até um percentual de gordura X que você pode ir, que você é considerado saudável. Você não precisa ser seca para você ter saúde, mas existe um percentual de gordura que passa do nível, que aí já entra a gordura visceral, né, que atrapalha a função do fígado, que atrapalha a função cerebral, que atrapalha o sono, dando a apneia do sono. Então, como a Bia falou, é uma obesidade, tem que ser tratada como doença. A gente não pode dizer que a obesidade é apenas algo estético. Eu vou perder peso para ficar magrinha, para as pessoas me acharem mais bonita. Não. Você vai perder peso porque você precisa para a sua saúde. E eu acredito que quando o paciente procura a nutricionista, procura o médico como a gente, ele imagina, não, eu vou lá porque eu quero ter saúde. Eu quero viver melhor, eu quero viver bem, eu quero até viver mais. O viver mais está vinculado a ter mais saúde, né? E é isso, romantizar a obesidade é algo que a gente não deve fazer. Porque tem aquela pessoa assim, obesa que fala assim, eu sou muito feliz sendo obesa. Ela pode ter felicidade dentro dela, óbvio. E com certeza é o direito dela ter. Mas a saúde, ela precisa também buscar e ter um nível mínimo, né, de que a gente considera normal e saudável para a função dos órgãos. Na verdade, e também respeitar, né? Assim, a pessoa obesa, a obesidade é uma doença, então também respeitar aquela pessoa dentro daquela condição, né? A gente tá ali, uma pessoa, vou te dar um exemplo bem
extravagante. Uma pessoa com câncer, a gente respeita, a gente quer cuidar, a gente quer tratar. É uma doença também, totalmente diferente, óbvio, mas que hoje mata muito. A obesidade mata muito, de outras formas, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo, se a gente quer uma sociedade mais saudável, porque a obesidade atrapalha até, vou te dizer, a formação do caráter das pessoas, porque a obesidade está relacionada com alterações hormonais, e alterações hormonais estão relacionadas com alteração de caráter, no sentido de pessoas mais agressivas, de pessoas mais impulsivas, de pessoas impacientes, que aquilo vê o nosso poder, né, de mudar também a uma sociedade, organizando e equilibrando os hormônios e tratando e equilibrando e colocando as pessoas em um nível saudável. Porque a causa da obesidade pode vir de uma disfunção hormonal, é isso? Uma coisa está interligada à outra. Certo. Né? Todo paciente obeso tem alteração hormonal, sem exceção. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia da obesidade, né? Acho que hoje no Brasil já 25% da população, talvez, não lembro o último censo, mas era de 22% acho que já está em 25% da população com obesidade, e alguns trabalhos mostram que até 2030, 30% já estarão com obesidade. Nos Estados Unidos já tem 30% da população já com obesidade. E tem uma questão assim, o tipo de físico que a pessoa gosta, mas a obesidade realmente, como elas estão falando, é uma doença. E a mentalidade, por exemplo, como eu falei, de uma pessoa do interior, ela depende muito também da história. Na história, há 30 anos atrás, a gente só escutava falar de fome. Sim. Né? Em muitas cidades aqui no interior do Ceará, por exemplo, tinha escassez de comida. Então, as pessoas entendiam aquilo ali, quem estava mais acima do peso era aquela pessoa que era rica na cidade. Tinha fartura, né? Tinha fartura. Então, é uma questão de uma crença também que está errada, né? Que tem uma que tá história quebrada. ali por trás. E assim, no mundo inteiro, até 1980 ali, antes da Revolução Verde, que veio para aumentar muito a quantidade de alimentos que são produzidos no mundo, o mundo ainda tinha uma escassez de alimentos. Hoje, a gente já tem um excesso de alimentos e muitas vezes alimentos que não ajudam, alimentos que não têm nutrição, que não são nutritivos. Então, essa crença é que a gente tem que quebrar ainda. Tem muitas pessoas que ainda pensam que... Mas a gente entende que tem uma origem, né? Assim, essa história. Sim. Né? E como o mundo funcionava, vamos dizer assim, né? Agora, falando de obesidade, um dos temas assim que muitas vezes gera polêmica é a questão do uso dos medicamentos, né? De alguns remédios que são utilizados, né, para quem está em busca de perder peso, para quem está com obesidade. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho, Eric, a importância desses medicamentos, o que é mito, o que é verdade. Eu sempre falo também para os pacientes que o tratamento da obesidade é uma balança entre duas coisas. De um lado está o estilo de vida e do outro lado está o uso dos medicamentos. Quanto melhor estiver o estilo de vida, menos medicamentos, ou até muitas vezes a gente pode tirar o medicamento, como já aconteceram em diversos casos. Mas se o estilo de vida não mudou ainda a ponto de tirar o medicamento, a gente tem que ainda manter o medicamento por um tempo. Existem diversos medicamentos e assim, a medicina vem evoluindo nisso, né, nos últimos 10 anos, principalmente os análogos do GLP-1, começou com a liraglutida, o Saxenda, Victoza, depois veio a semaglutida. Hoje, já lá nos Estados Unidos, já foi liberado o Mounjaro, que é a tirzepatida também, que é um dual, que é o análogo do GLP-1 e análogo do GIP. E nos próximos anos, muitos outros medicamentos vêm aí para ajudar. Mas é o que a gente está falando aqui. Os medicamentos anti-obesidade, eles têm que ser usados também junto com a mudança do estilo de vida, para que a gente tenha depois uma diminuição do medicamento e uma manutenção desse estilo de vida. Eu vi uma analogia que você fez na tua rede social, em um post, comparando como o cardiologista, né, quando ele vai passar um remédio para o paciente. Isso. Né, que Exato. Ele vai ter que mudar o estilo uma de vida. Uma hipertensão, por exemplo, se o paciente perde
20 quilos, ele vai diminuir em torno de 20 milímetros de mercúrio na pressão dele. E se ele começa a fazer atividade física, cai mais ainda a pressão dele. Então, provavelmente, se ele usa um medicamento, ele vai ter que deixar de usar o medicamento porque ele começa a ter hipotensão, começa a passar mal, tontura. Mas isso não quer dizer que a hipertensão foi totalmente curada. Ela está curada por um período, mas ainda continua lá. Se ele para de fazer atividade física, reganha os 20 quilos de peso que ele perdeu, ele tem que voltar para o medicamento também. E é interessante, tem 2 casos de pacientes que relatam muito isso. Pacientes que foram lá no consultório, eles fizeram ali um período de 3 meses, perderam 14 quilos, 15 quilos, e só voltaram depois de 1 ano e meio. E aí, depois de 1 ano e meio, uma tinha perdido 15 quilos e ela reganhou 6 quilos. E aí eu perguntei, como foi que você reganhou esse peso? Foi devagarzinho? Foi agora? E ela disse, não, doutor, eu mantive muito bem esse peso. Estava fazendo dieta, estava na atividade física, mudei meus hábitos, estava super bem. Mas há 2 meses atrás eu ganhei esses 6 quilos de uma hora para outra. E o porquê? Ela morava com o avô foi para a UTI, ela parou a dieta, parou a atividade física, veio a ansiedade, o avô veio a falecer e ela entrou com uma crise de ansiedade muito grande e descontou na comida. Ou seja, a doença estava controlada com a mudança do estilo de vida dela, mas ela parou o estilo de vida e reganhou. O outro paciente também, ele tinha feito já uma bariátrica, vinha mantendo muito bem, fazia crossfit e tudo. Ele viajava para a Europa e procurava um box de crossfit do lado do hotel para continuar na atividade física, para vocês entenderem a disciplina que ele tinha. Eu nunca tinha problema com esse paciente, sempre mantia ali muito bem. Agora veio a pandemia. E aí na pandemia fechou o box do crossfit dele aqui. Meu Deus. Em 1 mês ele ganhou 10 quilos. 1 mês. Ele não bebia, voltou a beber, ansiedade e tal. Parou o crossfit e em 1 mês ele ganhou 10 quilos. Ou seja, a obesidade estava controlada. A gente consegue controlar. Mas o estilo de vida ele é muito importante para que mantenha ali o peso, que consiga manter o peso sem ter um reganho de peso. Uma coisa que eu acho importante a gente também trazer aqui para a nossa conversa, né, é que hoje está cada vez mais comum, a Beatriz falou de inflamação e tudo mais, mais pessoas com intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, glúten, enfim. Tem alguma motivação para isso ser mais comum nos dias de hoje, gente? Acredito que excesso de alimentação, acho que todos nós, como eu falei, do cortisol, nós também temos um copinho em que cada um tem um tamanho diferente. Tem um tamanho de copinho, a Bia tem um, o Eric tem um. Então, quanto mais eu como lactose, por exemplo, né, tem uma hora que a gota d'água vem e aí transborda. E aí essa minha gota d'água pode acontecer assim que eu nascer, pode acontecer com 10 anos de idade, pode acontecer com 30, pode acontecer com 40 e assim vai. O que eu vejo muito também é que, assim, lactose não é um alimento digerível por seres humanos. Lactose, o leite de vaca é feito para o bezerro. Você vê vaca tomando leite de cabra? Você vê vaca tomando leite de humano? Então, cada ser produz o leite adequado para a sua espécie. A gente acabou, isso é uma opinião pessoal, baseada em estudos científicos, tá, gente? Então, existem estudos científicos que falam o contrário. E cada um tem a sua percepção. Essa é a minha percepção, baseada também em estudos clínicos e prática. Então, assim, a gente se intoxica por leite desde que a gente nasce. Quantas crianças? Eu, pelo menos, fui uma, não sei vocês, mas eu tinha muita constipação quando era criança. Minha mãe me dava muito leite de vaca para tomar. Eu parei de tomar leite de vaca, o nosso corpo tem um alto poder de detoxificar, de limpar o que não presta. Então, o leite de vaca, o glúten, os corantes, todo alimento que não presta, ele vai criando um muco na nossa parede intestinal. Esse muco vai dificultando o peristaltismo intestinal, gerando muitas vezes constipação,
dificultando a absorção de nutrientes da alimentação, porque está um muco liguento ali, gerando o que a gente chama de leaky gut, que é a hiperpermeabilidade, a distensão das células intestinais, que gera o leaky gut, que faz com que toxinas entrem no nosso corpo, estimulem o nosso sistema imunológico a combater o nosso próprio organismo, que são as doenças autoimunes. Enfim, um mundo de coisas. Quando a gente para de comer esse tipo de alimento por um determinado momento, o nosso corpo é tão inteligente que ele começa a estimular a detoxificação. Então, o corpo está livre para detoxificar. Ele vai detoxificando e retirando e sugando e varrendo aquele muco. Agora, o intestino está livre, né? Então, ele está sem o muco. Porém, se eu tomar um leitinho, um golinho do leite de vaca no intestino que está livre, ele vai sentir imediatamente aquele efeito. Então, isso acontece muito quando as pessoas fazem alimentação livres de lactose, leite de vaca e derivados e depois voltam a tomar. Você fala, antes... Ela não está protegida. Entre aspas. Né? Antes aspas. Eu tomava leite e não sentia nada. Hoje, depois que eu fiz a dieta sem leite, se eu tomar um gole de leite, eu fico muito mal. Eu passo muito mal. Então, eu não tinha intolerância e eu adquiri a intolerância porque eu parei de comer. Essa é uma percepção errada das pessoas. Ela sempre teve a intolerância, mas a vida inteira ela foi exposta àquilo ali que gerou um muco de proteção do corpo. E esse muco, além de evitar o efeito direto do alimento no intestino, ele gerava constipação, ele gerava dificuldade de absorção, ele gerava leaky gut. Paramos de comer, de ingerir o alimento que é tóxico para o corpo promoveu a detoxificação, o intestino está livre, não tem muco, absorve muito bem as vitaminas, tem muito mais saúde, porém é o intestino que vai sentir quando for ingerido algo que ele não é Mas capaz a gente de pode absorver. dizer que o aumento nos casos de intolerância à lactose, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui especificamente, tem a ver com a exposição à lactose. Exposição. É como a Marina falou, o negócio do... Cada um tem uma caneca, né? O volume, o nível. E aí é como se uma pessoa sentisse uma intolerância tomando um iogurte e a outra só vai sentir se tomar 3 litros de leite, entendeu? Tipo isso. Tem os como é que fala? A individualidade. Aí tem pessoas que comem qualquer coisinha, já fica muito mal, e tem gente que, eu como, não sinto nada, não vou... Então, assim... Eu como, não sinto nada intestinal, né? Porque existem os sintomas extraintestinais. Exatamente. Pele, que você talvez não perceba. Alergias. Pronto. Exatamente. Tem Rinite, muitos, alergia, atopia, dermatite seborreica, queda de cabelo, enxaqueca crônica, candidíase de repetição, gastrite, refluxo, tudo isso são sintomas extraintestinais. Assim, a gente também lá vem da história, né? Revolução Verde, entra a tecnologia na agricultura e uma planta de trigo, por exemplo, que cresce 1,10 m, agora ela cresce 2,5 m. Há uma mudança genética da semente ali do trigo, por exemplo. Estava na lactose, mas também levando aqui para o glúten, né? Sim. O trigo. E aí, assim, como a Marina falou, o trigo de hoje não é mais o trigo que era há 30 anos atrás. É um trigo modificado geneticamente. Modificado para ter uma maior produtividade. Uma produtividade que acabou com a fome no mundo. Diminuiu muito a fome do mundo. Mas que hoje pode estar causando mal e aumentando o número de muitas doenças, assim como as doenças autoimunes. Né, que a gente sabe que, como a Marina falou aqui, vem a questão do leaky gut, que aumenta a hiperpermeabilidade intestinal, através de um outro mecanismo chamado de mimetismo molecular, muitas vezes pode estar associado ali a doenças autoimunes e o aumento das doenças autoimunes também. Então, é muito importante a gente ter o cuidado, né, com a alimentação. A alimentação é importante demais para a nossa saúde, inclusive para outras doenças que muitas vezes a gente não consegue nem linkar isso, uma doença autoimune com a alimentação, por exemplo. Uma vez uma paciente minha perguntou, doutora, por que antes, na época de Cristo, o alimento era o pão, né? Pão e vinho. E as pessoas, enfim, ninguém falava tudo disso, bem, tava né? tudo bem, né? E hoje ninguém pode comer pão, as pessoas demonizam o pão. Primeiro que na época de Cristo as pessoas morriam muito cedo, né? A idade média era de 30, 40 anos, não passava disso. E segundo, que eu fui pesquisar. E é exatamente o que o Eric falou aqui. O trigo de hoje, ele tem cerca de 100 vezes mais glúten que o trigo da época de Cristo, por exemplo.
Então, é como se você comesse 100 vezes mais glúten. Aquilo vai gerando leaky gut, aquilo vai gerando um intestino friável, inflamável. Como é que fica teu dedo quando ele está inflamado? Se tu machucou teu dedo, tu cortou teu dedo, um dedo inflamado, como é que ele fica? Arde? É demasiado, fica inchado, sim. né? Dolorido, vermelho, solta um líquidozinho de inflamação. Agora, tu imagina isso aqui dentro do teu intestino. O teu intestino é demasiado inflamado, soltando um líquido. O líquido, no caso, é aquele muco que eu falei que vai sendo grudado na parede do intestino. É isso que acontece quando a gente expõe o nosso intestino a alimentos inflamatórios. Na verdade, acho que a gente se alimenta de uma maneira muito inocente, porque a gente não pensa muitas vezes. Não pensa. E outra, meu Deus, né? como somos inocentes, assim, sabe? Mesmo, até assim, o tipo de alimento, né? Tem um pão do dia e tem aquele pão que demora 30 dias para vencer. O pão de fermentação natural, por exemplo, completamente diferente de um pão bem diferente. Que você compra que tem essa lista de ingredientes e dura um mês, como ele diz. O próprio leite também, tem um leite ali que é uma longa vida, né? Acaba demorando ali 2 meses. Não é o leite da vaquinha, né? Que tirava ali no interior. O leite da vaca que a gente tira, né? Eu vou até me retificar aqui. Aquele leite da vaca que a gente tira direto do peito da vaca, que vem enriquecido de lactobacilos, né? Aquilo não passou por processo. Não passou por processo. Aquilo tá ok você tomar eventualmente, também não todo dia, tá? Mas tá ok. Mas aquele leite que a gente compra, realmente. No supermercado, encaixotado, com 12 a 24 meses de validade, aquilo não é mais um alimento. Aquilo é um produto alimentício. É um produto que foi totalmente manipulado e que a gente pode usar como alimento. Mas não é um alimento. E isso se reflete na saúde. É interessante, teve um caso que foi bem interessante. No mesmo dia chegaram 2 homens ali com a mesma idade, quase 65 anos, mas um vinha do interior e ele era meio fazendeiro, chegou com um boné aqui, um chapéu de couro na cabeça e os exames dele muito bons. 65 anos, muito bom. A testosterona de 1000, que é uma testosterona muito boa no homem. Eu fiquei até impressionado. E aí, logo depois, ele saiu, chegou um outro aqui da capital. E os exames, alimentação também, péssima. O do interior, ele tinha uma alimentação do leitinho de vaca lá da fazenda fonte, dele. né? Ele plantava na fazenda dele. Ele fazia o exercício que ele conseguia fazer ali, mexendo no gado e tal. Então, assim, ele tinha um estilo de vida totalmente diferente, a alimentação totalmente diferente. O daqui, os exames bem alterados, marcadores inflamatórios, e a testosterona dele bem baixa também, com hipogonadismo, que estava em torno de 200 e pouco. E já com vários sintomas. E aí foi bem assim, deu para ver a diferença grande entre as duas... Os 2 estilos de vida, os né? 2 estilos de vida no mesmo dia. Esses alimentos, esses produtos alimentícios que a gente vê em prateleiras, né? Tem muito ingrediente, assim, que não foi criado para o nosso código genético. E aí vai começando a alterar mesmo e causando problemas, que aí você... Nunca tive isso, por que eu tô tendo? Aí começa a sentir sintomas que nunca teve e tal. Mas eu acho que o início mesmo, assim, a porta de entrada é a alimentação, que é o combustível, né, do nosso corpo. E o intestino, né? Se a gente não cuida do intestino, a gente não Era tem uma coisa uma que a gente saúde. falou também por telefone, que tu me passou informação em relação ao intestino, que ele é o nosso primeiro cérebro, não foi isso que tu falou? Eu acho que é o primeiro, né? Nem o Por quê? segundo, não. Explica pra gente. Porque eu acho que é a porta de entrada para muitas doenças, assim, também, né? E 95% também da serotonina vem do intestino, então, às vezes a pessoa tá com uma desbiose intestinal, tá com aquele intestino inflamado, tudo, ainda soma uma rotina péssima ali, aí depois não sabe por que tá tendo depressão, ansiedade, desequilíbrio de neurotransmissores, e aí quando você vai ver, o intestino da pessoa também tá super doente, né? Enfim, a pessoa... Se o teu intestino não tá bem, provavelmente você também não tá bem. É assim? Com certeza. É o maior meio de comunicação com o meio externo, né? O nosso maior comunicador do nosso interior com o meio externo. É o intestino. É interessante. Não é a assim. pele, não são os olhos, não é a boca, é o intestino. Inclusive, a pele é reflexo da saúde do intestino. É isso aí.
Por isso que eles estavam falando da lactose, do leite, e se a pessoa realmente sente, tem aquele problema de pele, tudo isso começou lá no intestino. Não é porque ela não tá tendo, não é porque ela não tá tendo ali uma dor de barriga, uma constipação, que o intestino não tá inflamado, né? Não dá para saber, mas os sintomas vão se manifestando ali de várias formas também, não só via... Acne é muito comum. A gente pegar acne, paciente adolescente ou adulto mesmo, você vai ver os hormônios estão baixíssimos, ou seja, a acne não é hormonal por excesso de hormônio, mas a alimentação está completamente errada, com alimentos inflamatórios. E o leite de vaca, quando a gente fala de produto alimentício, né, é um dos maiores estimulantes para isso daí. Então, a pele é um sintoma extraintestinal. O que você citaria como os alimentos mais inflamatórios da nossa atualidade, que estão aí nas prateleiras? Alimentos que não têm vida, que nunca tiveram vida. Eu sempre falo isso para meus pacientes, eu não passo dieta, eu deixo para nutricionista, mas quando eles me perguntam o que eu não devo comer, eu falo que não teve vida. O macarrão teve vida? Acho que há muito tempo atrás. Não, o macarrão foi feito pelo ser humano. Um arroz teve vida? Teve. O feijão teve vida. Né? Para e pensa, poxa, o que nasceu do solo? O que brotou isso? O pão teve vida? Ele foi criado. Ele foi criado. Né? É só pensar isso. O que foi criado, o que foi manipulado pelo homem não teve vida. Mas o que tiver... Então, para mim, eu parto desse princípio. Eu acredito que a gente não precisa viver numa bolha. Hoje eu tô a fim de comer uma pizza com a minha família. Come, não tem problema. Tá? O problema não é a exceção, o problema é a regra. Agora pensa, hoje eu comi uma pizza, tudo bem. Amanhã eu vou para o meu exercício físico, amanhã eu volto para minha alimentação normal, eu como uma pizza no domingo. Hoje é de segunda eu quero um hambúrguer, terça eu quero uma pizza, quarta eu quero, sei lá, uma massa. Aí vai, então aí vai se tornando... E tudo isso com refrigerante. Exatamente, tem que ter, né? Um gásinho, né? Para fazer a digestão. Eita, isso é clássico. O refrigerante para fazer a digestão. Fulano tá com diarreia. Toma uma Coca Zero aí que melhora imediatamente, né? Assim, né? Mas isso do refrigerante para fazer a digestão, as pessoas falam muito isso, né? É porque você já colocou uma Coca-Cola num asfalto quente com ovo? Você quebra um ovo e coloca a Coca-Cola. Ele frita a Coca-Cola. Desculpa, Coca-Cola frita o ovo. Entendeu? Coca-Cola é usado para desentupir vaso sanitário. Não, eu tô falando uma coisa. Não é isso? Tem, pra pia, né? Pra pia. Ela é usada para essas coisas. Não, e o bom é que não tem... Pessoas, né? Falam às vezes que o refrigerante zero não tem problema só porque não tem caloria. Mas não é o problema, não é só a caloria, gente. Tem um ótimo mais uso também a lá Coca-Cola. dentro. Agora no Réveillon eu fui pegar uma coisa na mesa e derrubei lá uma taça de vinho, caiu na minha roupa. Todos os produtos de limpeza não limparam essa blusa que era branca, mas a Coca-Cola limpou tudo. Foi mesmo? Mas tem gente, mas tem gente que usa essa informação e vai pensar assim, então eu posso comer toda a porcaria que a Coca-Cola vai limpar, né? Vai limpar. Gente, a gente tá chegando aqui na reta final do podcast, mas eu queria falar de um assunto que a Marina tinha falado comigo antes, né, por telefone, quando a gente daquele papinho rápido que a gente fez na prévia, que é sobre imunidade. O que a gente faz para melhorar a nossa imunidade em 2024, já que a gente está falando de novos planos, novas metas. E o que você tem visto em relação à baixa imunidade? Ju, eu acho que a gente falou aqui por 1 hora, mais ou menos, né? Foi. Se eu puder te falar o que a gente pode fazer para melhorar a imunidade, peguem esse podcast. Não, peguem esse podcast aqui e coloquem em prática. Tudo que a gente falou aqui vai melhorar essas escolhas. São a as mudança escolhas. do estilo de vida, né? É o sono, é a atividade física, é a dieta. As escolhas inteligentes, as trocas inteligentes, né, que a gente tem que fazer, a suplementação guiada, muito cuidado com a autossuplementação, que a gente vê muito hoje em dia. Porque magnésio é bom, peraí, vou pegar aqui magnésio e vou tomar. A gente tem que ter uma orientação, a gente tem que ter uma pessoa que oriente, que veja seus exames, que converse, para que as coisas se adaptem. Mas eu percebo que, assim, após a pandemia, teve um boom das pessoas procurando mais cuidar da imunidade e, ao mesmo tempo, a gente teve uma depressão muito grande da imunidade das pessoas por conta do Covid e por conta da automedicação. Então, todo mundo, se tinha uma gripe, ia lá e tomava antibiótico, ia lá e tomava um
corticoide. Hoje a gente vê uma resistência absurda de faringites, de amidalites, ao uso dos antibióticos que eram considerados padrões e que resolviam os problemas, exatamente por conta dessa automedicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que suplementar, a gente tem que cuidar, tem que beber água. Não tem jeito. Pega o peso, multiplica por 35, é a quantidade mínima de água que você tem que beber por dia. Pergunta se as pessoas bebem. Não bebem. É o teu peso multiplicado por 35. É a quantidade mínima. É a média. É de 30 a 40, pelo menos, né? 30 a 40 ml por quilo dia. Eu coloco 35 ali, isso faz já dá uma margenzinha. Uma margenzinha a mais. As pessoas não fazem isso. Então, suplementar o que tiver em deficiência, buscar níveis laboratoriais ótimos, não é aquele valor de referência gigantesco que a gente vê. Se aquilo fosse reflexo da saúde, não precisava do médico para avaliar, concorda? Então, a gente tem que pegar aquele valor de referência e colocar o que é bom para a gente, colocaremos em terço superior de normalidade. O que é ruim para a gente, vamos colocar em terço inferior de normalidade daquele gigantesco, né, limite laboratorial. Se alimentar, praticar exercício físico, eu falo muito assim também, a gente precisa estimular um pouco a nossa espiritualidade. A gente precisa estar conectado, isso aqui não acaba aqui. Então a gente precisa estar conectado também com a nossa parte espiritual, praticar o bem. Não estou falando de religião, acho que a maior e melhor religião é aquela que a gente faz o bem para as pessoas, que a gente procura não fazer o mal para ninguém, que a gente procura não julgar, não olhar para a vida dos outros. Poxa, faz tua parte. Faz tua parte para as pessoas que gostam de você e segue. Acho que isso é um grande estímulo para melhorar a imunidade. Hoje em dia, imunidade física, imunidade emocional. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa ter a imunidade emocional, saber lidar com os problemas, entender até que ponto eu posso ir, até que ponto isso aqui cabe a mim. Eu vou fazer o possível, porque não cabe, não vou entrar. Então, imunidade física, imunidade emocional e imunidade espiritual. Acho que essa tríade aí é fundamental para a gente buscar, né? E conquistar em 2024. Agora tem metas a serem cumpridas de verdade. Só para a gente finalizar, você, no começo daqui da gravação, você falou de um episódio, você estava comendo pão de queijo e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês, assim, na vida pessoal de vocês, quando vocês estão lá, não sei, né? Se vocês fazem, né, a pizza, o dia que você vai comer uma pizza com a tua família e tal, se vocês sentem até os pacientes ou as pessoas que conhecem vocês, assim, doutor, tá comendo isso? Tem algum tipo de como é que eu posso dizer? De julgamento. De julgamento, porque vocês têm que andar na linha, né, assim, para serem exemplares. Tu sabe que eu sou uma pessoa que eu adoro doce. Só que eu não tenho doce na minha casa. Mas quando eu saio para almoçar com as minhas amigas, eu sou a primeira pessoa que acabou o almoço. Qual é a sobremesa que a gente vai pedir? Porque eu acho que o doce ali, naquele momento, eu peço uma sobremesa e a gente divide, todo mundo come um pouquinho. Não, vamos agora não, vamos pegar um cafezinho com um docinho. E muitas das minhas amigas falam assim, ai, Marina é um péssimo exemplo. Eu tô aqui na minha dieta, bem certinha, e ela vem, né? E eu disse, não, gente, é porque é uma forma de socializar e de a gente ter o equilíbrio. Antes eu me preocupava com isso. Eu ia pro restaurante e eu disse, não posso comer doce, não posso comer isso, não posso comer macarrão, eu tenho que comer. Não. Hoje eu sou a pessoa mais tranquila e relaxada do mundo em relação a isso. Se for para ir para um restaurante comer uma pizza, eu vou. Não me chame para comer alguns fast foods que eu acho que já é demais. Mas tem coisas que a gente precisa não entrar numa bolha, não viver paranoia, vamos dizer assim, né? E ter o equilíbrio. Porque todo mundo tem que ter vida social, né? Ninguém vai viver ali separado do mundo, não existe isso. Então vai ter os eventos, aniversários, né, jantares, almoços em família, que as pessoas vão ali comer um doce, comer uma lasanha, uma coisa que ela vai ter vontade de comer na hora. Mas, como a Marina falou, é a exceção, não é a regra. Então, volta para a realidade no dia seguinte e é isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, Exatamente. né? Até mesmo no doce, na dieta, se você ficar também ali 100% focado, é muito difícil conseguir manter uma dieta 0, 0, 0 direto. Vai te restringir demais, né? Assim. Sabe o que funciona para mim? O mindfulness. Eu pegar um brigadeiro, por exemplo, e eu colocar na boca e eu deixar o mais tempo possível ele na boca, aquilo para mim já passou a vontade de comer. Agora, se você pegar um brigadeiro, você der 2 mordidas, engolir, você vai querer mais 10. Né? Então, isso faz... O doce ajuda, assim,
Quando eu faço isso, eu como um pouquinho e fica tudo bem. De repente. Agora comer pronto, devagar, né? Com atenção plena. As pessoas têm que parar para comer, não ficar no telefone conversando. Quando for comer, faz desse momento sagrado. As pessoas têm mania de deixar a refeição como se fosse assim, algo qualquer. Tô comendo aqui, aí tô conversando, tô falando, tô no telefone. Não, para comer, senta, 1 minutinho, 10, 15 minutinhos tu vai ter ali na tua correria, né? Porque tem gente que diz, eu não tenho tempo nem para respirar. Tem. 10, 15 minutos você tem, calma, senta e come devagar, prestar atenção. E aí vai mudando essa rotina, porque tem que diminuir um pouco esse estresse, né? Gerenciar esse estresse aí. Porque senão não tem corpo que aguente. Uma hora a conta chega. Então vamos cuidar do corpo, da mente e da alma, né? Com as imunidades em dia. Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação aqui no podcast. Eu acho que a gente trouxe um monte de coisa aí, de assunto bacana, né? Assim, de informações que eu fiquei de olho arregalado, né? Antes de fazer algumas escolhas que às vezes a gente nem sabe, né? Do que tem por trás ali de alguns produtos alimentícios, né? Que estão fingindo ser alimentos, não é isso? Vamos ficar de olho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz ano novo, né? Feliz 2024. Obrigado. E sucesso em todos os projetos de vocês nesse ano. Obrigada para você também. Obrigada. Até a próxima, né? Obrigada. A gente conversou hoje com os médicos Eric Guanabara e Marina Landim Borges e com a nutricionista Beatriz Feitosa. A gente bateu um papo sobre beleza, bem-estar e saúde. Espero que você tenha gostado. E aí já peço que você que ficou até agora aqui com a gente, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para a gente alcançar mais pessoas e não deixe de se inscrever nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, onde você encontra esse conteúdo completo. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio.